Vamos lá, então. Boa tarde, gente. Essa tarde chuvosa aqui em Santos, tempo fresquinho. Passando a previsão do tempo, estamos no dia 14 de março, fazendo a leitura de Seminários de Zólicon, das páginas 249 a 259, se eu não me engano. Isso mesmo, né, Guilherme? Isso mesmo. E estamos aqui na presença do Guilherme, vai ficar como participante hoje, e hoje eu vou fazer a facilitação para a gente. Quer falar alguma palavra, Guilherme? Contamos hoje com a magnífica participação do nosso queridíssimo Enzo. E vamos lá. Pegamos isso daí do Fernando, né? Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre tédio e tédio. É o que ele mais vai falar, na verdade, né? Ele faz um comentário sobre angústia, que eu acho bacana refletir também. Mas talvez ele vá falar isso mais para frente, então não vou me estender muito, né? A leitura dessa vez foi bem curta, foram 11 páginas, só que ao mesmo tempo intensa e ao mesmo tempo aquilo que a gente viu antes, né, Guilherme? Falar o mesmo sobre, falar sempre sobre a mesma coisa, né? E essa insistência. E por que dessa insistência, né? É para considerar todas as possibilidades, né? Fazer um trabalho realmente filosófico, né? Ou científico, talvez, não sei. Mas, enfim, a gente considerar todos os cenários para a gente ter certeza de que a gente não está se precipitando nas nossas falas, né? E também considerar a possibilidade de ser diferente, né? Porque eu acredito que um conteúdo que a gente saiba, a gente tem que saber argumentar com qualquer outro comentário que vá contra aquilo, né? Então, por isso, o bacana de explorar as possibilidades que não aquela que a gente está querendo defender, né? Às vezes, no meio da política, é um pouco difícil a gente ficar argumentando, mas eu acredito que, de uma forma ou outra, não necessariamente por palavras, a gente tem que tentar argumentar, né? Às vezes, por ações, a gente argumenta mais do que por palavras, né? Mas aqui o Heidegger vai argumentar por palavras, nesse caso, palavras escritas, já que foram rascunhos que ele fez para os seminários que ele ia apresentar lá com o Medor de Bose, em Zolikon. Bom, Heidegger vai falar bastante sobre o tédio. E o que é o tédio? Ao que eu entendi, né? O tédio, ele é uma extensão de tempo, um excesso de tempo, né? Digamos assim. Escrevi aqui um pouco, misturando um pouco com a minha reflexão, né? Tédio é uma extensão de tempo, um tempo estendido, uma inocupação do tempo, uma falta. Aí a falta de querer fazer algo foi mais eu que escrevi mesmo. Mas pensando no contexto, né, a gente está falando de quê? De ser e tempo. Embora o livro não seja ser e tempo, é Seminário de Zólico, mas a gente sabe que Heidegger quer falar de ser e de tempo. E por isso que ele insiste tanto, né? Eu sempre brinco com o Guilherme. O que a gente vai falar de hoje? De tempo. Porque é algo assim que é o que mais está associado no ser humano, digamos assim, de uma forma ou de outra. A gente vive, aí eu vou usar no termo percepção, né, que Heidegger não se apropria disso, mas a gente vive no tempo e não tem como não ser atravessado por ele de alguma forma ou de outra, né? Vamos usar essa expressão ao invés de usar percepção. Nós somos atravessados pelo tempo. E de uma forma ou de outra a gente é atravessado dele. É difícil escolher as palavras, né? Mas percebendo ele, vou insistir nessa palavra, de uma forma mais
rápida ou mais lenta. Não que o tempo seja mais rápido ou mais lento, né? Como o Guilherme também insistiu em falar da última vez. O tempo ele é único, né? Tanto que Heidegger começa até com uma brincadeira, não sei se é uma brincadeira, né? Mas nas citações dele, essa parte, deixa eu dar uma olhada aqui, ele começa falando sobre isso. Cadê? E eu rio daqueles que acham que o tempo parece para mim mais longo e que estou julgando aqui de acordo com o humor. Aí ele até continua aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Mas ele fala que está julgando o tempo do relógio, né? Então é meio complicado a gente usar a parte da percepção. Mas enfim, para quem domina o assunto vai poder falar melhor essa questão de percepção ou não. Bom, ele fala muito sobre a mesma coisa, como a gente disse antes. Então, cara, tédio é isso. É a extensão do tempo. Eu não sei muito o que ficar enrolando. Tem até umas coisas que eu anotei aqui. Viagens minhas, né? Mas, de uma forma geral, é isso. Angústia, e ele fala também sobre angústia como uma passagem rápida do tempo, né? Cadê? Vocês precisam passar o tempo? Ele passa tão rápido para mim, com frequência me dá angústia. Como se ambos fossem opostos, né? A gente não pode dizer isso, mas apenas soa, né? Como se fosse. Porque eu estava refletindo aqui, por que que não podem ser opostos, né? Porque me pareceu que angústia é um passar. Cadê? Falta de fazer, é possível alinhar. A angústia é como se o tempo passasse rápido, mas o tédio, eu não sei necessariamente se é como se o tempo passasse devagar, mas algo mais conceitual, de uma forma, uma falta do que fazer. Então, não necessariamente eu sei se o tédio significa uma passagem lenta do tempo, mas digamos que sim, né, Guilherme? Podemos dizer que sim. O que você acha? Bem, Sim. É um longo espaço, né? Que a gente sente esse longo espaço de tempo. E aí ele vai falar também sobre o passatempo, que ele usa uns termos lá que não é um prazer, mas como se fosse uma lida, esse tempo entediado. E aí eu pensei sobre um certo piloto automático, né? Porque existem passatempos e passatempos, né? Tem um passatempo que você está lá com seus amigos, por exemplo, está tomando alguma bebida, está conversando com eles e você não percebe o tempo passar, né? Então, de certa forma, é uma lida com um tédio. Não que você vai fazer necessariamente para isso, né? Mas também pode ser um exemplo. Ontem eu estava com os colegas e aí tem uma hora que você, tipo, tá com o pessoal e não sabe o que fazer, né? E aí você arranja um passatempo, que nada mais é do que uma ocupação. E aí, de uma certa forma ou de outra, você não sente aquele tédio, né? Aquele longo tempo de intervalo, não sei, afim. Porque você achou um para quê, né? Digamos assim. Então, em algum momento aqui, não posso dizer com certeza, mas ele fala que esse tédio é um tempo sem um para quê, né? Digamos assim, cotidianamente, nos dias de hoje, o tédio é um tempo vazio de para quê, né? Talvez um tempo de espera. Mas é um tempo que a gente não está ali por algum motivo, né? Ele vai até perguntar se o ser humano se cansou de si mesmo, né? Porque não consegue parar de fazer algo para algo, né? Quando está ali parado, deitado, não tem que fazer, né? Ele está ali no tédio. E é difícil, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, adolescente, criança, eu sentia bastante tédio. Hoje em dia, justamente por essa questão do para, né? Para algo, é algo que eu não percebo.
sentir mais, né? Se é que faz sentido. Mas eu não me julgo mais com tédio, e sim com angústia, né? Justamente porque a angústia talvez seja um excesso de para quê, né? Então eu tenho sempre tempo, é algo que a gente sempre tem, e aí de certa forma, de outra, na angústia a gente tem um excesso de um tempo para para a cultura, para a população, para as obrigações, digamos assim, é um excesso de tempo para algo que não necessariamente a gente está fazendo o que a gente queria. Enfim, isso me faz até pensar também sobre a questão de viver sobre uma rotina, né? Porque na rotina você não escolhe muito bem o seu tempo, né? Você tem aquele tempo de 2 horas para fazer, sei lá, o que você vai fazer. Então, se uma hora acabar seu tempo ali de vontade, né, um tempo empenhado, você acaba entrando na angústia, porque você vai vendo que o tempo está passando rápido demais e você está fazendo algo que, de certa forma, você não queria estar fazendo, né? E aí na rotina você tem que fazer aquilo de todo jeito, de uma forma ou de outra. E aí ficam nascendo soluções, né, para lidar com essa angústia, ou no caso essa angústia, eu não tenho tese, né? Ah, faz uma pausa de 15 minutos, faz uma pausa de 15 minutos e estuda meia hora. E assim você tem a fórmula para conseguir estudar, né? E aí é bacana, né? Porque são formas de lidar com a angústia de uma forma ou de outra, mas não sei se a solução é bacana, né? Eu achei bacana só essa assimilação, né? Como se tivesse um tempo certinho, né? Ó, 15 minutos só a angústia acaba. É essa a solução para todos os seres humanos. A técnica Pomodoro lá. Eu não me dou bem com essas coisas de rotina. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas seguir rotina eu acho um pouco complicado. Eu prefiro sambar aí entre as ocupações. Deixa eu dar uma lida aqui nas anotações para ver se tem alguma coisa. E acho engraçado, né? Quanto a gente tenta ocupar esse tédio. Porque, por exemplo, eu vou ficar aqui procurando as anotações, né? E aí, tipo, o pessoal que tá vendo vai ficar meio entediado, assim, porque é um entretempo, né? Tipo, o que que a gente vai fazer agora? Tempo para quê? Tempo para você ficar procurando aí? Qual que é o nosso objetivo agora? Então, vou ficar aqui procurando minhas anotações. E aí, o quanto isso também serve para as marcas, para esse meio business aí, meio de empresas, né? Quanto essas coisas servem de técnica para o marketing, né? Não deixe as pessoas entediadas. Tenha sempre um para quê, sempre um espaço ocupado que vai manter a pessoa de uma forma ou de outra atenta até ela gastar o dinheiro dela ali, né? Mas enfim, saindo um pouco da reflexão, agora eu vou deixar vocês entediados. Se o Guilherme quiser matar o teste enquanto eu procuro uma anotação. Ele falou, né, um livro entediante. Uma propriedade, como extenso, pesado, composto de folhas, encadernado, mal impresso, luxuosamente preparado, mal costurado, um volume sustentável e, contudo não sei, ele só acabou com tudo. Aí a gente pensa, né, o que tem a propriedade entediante não é o livro em si. Embora de uma forma ou de outra a gente popularmente possa dizer que um livro é entediante. Olha esse livro que a gente está lendo, por exemplo. Um livro de sei lá quantas páginas, os bagulho tudo jogado, né? E, sei lá, cheio de palavras. Imagino que algo entediante poderia ser. Mas é entediante para quem, né? Vai ter gente que vai ler isso daqui e vai se divertir lendo. Vai ter gente que vai ler por motivos diversos, vai achar a coisa mais entediante do mundo, né? Quem não é da área vai pensar, caraca, até quem é da área, né? Eu me entendi muitas vezes. Só que
Por que que também a gente se entendia, talvez, né? Tava pensando. Talvez a gente se entendia quando ele acaba, é, não sei se a gente se entendia, mas a gente fica angustiado, sei lá. Tédio é o quê? É tempo estendido, né? Eu tenho a impressão de quando a gente começa a se angustiar com uma coisa, se entediar com uma coisa, a gente automaticamente já começa a se angustiar. Porque, no caso, por exemplo, do ler o livro, né? Pô, tô entediado, tô muito tempo lendo o livro, e parece que ele automaticamente, eu não posso dizer, mas ele vira uma angústia, né? Porque eu queria estar tendo tempo para outras coisas, mas eu estou tendo tempo demasiado para ler esse livro aqui. E meio que o sentido, o para quê de eu ler o livro vai se perdendo de uma forma ou de outra, e aí acaba, parece que se mistura tédio e angústia, e eu acabo perdendo um para quê. E a leitura vai se tornando algo assim automático, né? Virando de uma forma ou de outra aquele passatempo que a gente comentou. Olha, sambei bem entre os três termos, né? O termo não estimula, não nos dá nada, não tem nada a nos dizer. E aqui talvez o que eu esteja falando tem uma diferença entre o tédio e um interdiário, né? Eu não peguei muito bem essa diferença, mas tem uma diferença entre o tédio e tédio, tipo, realmente ter falta de um querer ali, a extensão de tempo, e algum tipo de outro tédio, que eu não consegui pegar muito bem. Qualquer coisa, se o Guilherme quiser comentar depois. E eu achei bacana também a questão que ele falou do olhar para o relógio, né? Quando a gente está entediado, sei lá, esperando ter o ônibus, a gente olha para o relógio e meio que isso conforta a gente de uma forma ou de outra, né? Porque quando a gente está esperando, a gente não sabe o tempo que a gente vai ter ali para esperar, se a gente tem que esperar 5 minutos, se a gente vai esperar uma hora, e aí olhar para o relógio de uma forma ou de outra reconforta a gente. Ai, gente, tem muita coisa legal para falar, mas não dá para ficar falando de tudo, né? Eu acho que o que eu achei mais bacana, eu falei agora. Tem muitas outras coisas bacanas, tempo hesitante, ocupação com qualquer coisa só para escapar ser deixado vazio, né? Achei legal essa questão também do vazio, né? A gente tá vazio de quê? Entendeu? E ele não chega aqui a nenhum tipo de resposta, se eu não me engano, né? Pelo menos eu não percebi. Foi a parte que eu comecei a ficar angustiado com o meu excesso de leitura. Bom, é isso, gente. Vou deixar a palavra agora para minha dupla de estudos, Guilherme Balieiro. Dinheiro não. Eu recebi uma existência em transitoriedade assinado para Guilherme Balieiro. Eu falei, eu desconheço essa pessoa. Por Na quê? melhor das hipóteses, eu sou Guilherme Leonardo. Eu não uso Ah, meu você não gosta? sobrenome para nada. Eu uso meu sobrenome para nada. Ah, eu Quem é acho Guilherme mó Balieiro? legal. Não sei. Não sei quem é Balieiro. Sempre que eu penso em tu, eu penso Guilherme Balieiro. Pensando errado, Enzo. Pensando errado. Beleza. Então, né, primeiro, né, eu agradeço você pela sua facilitação, né? Eu acho, né? Nós entramos, então, no pensamento do TED, né? O TED em Heidegger é algo muito interessante, né? Porque nós temos, né, nessa posição egocentrada nossa na modernidade, né? A ideia que o TED se vende, erupte de nós, né? Sai de nós, né? Mas o que o Heidegger fala, né? Que o TED é algo que nos afeta. TED é algo que vem a partir da nossa relação única com o tempo, né? Eu concordo muito com você que o que vem, o que vem
a ver com tédio, né, é a ideia do tempo longo, né? Porque aí se põe essa ideia, né? Porque o tempo é longo, né? Isso consegue aparecer porque existe, então, a noção de um tempo mediado, posicionado, que deve ser aquele tempo, né? A gente fala que você está entediado com o livro porque você não está lendo o livro rápido demais. Se o livro fosse rápido demais, você não estaria entediado, sabe? Como se tivesse um tempo próprio para se ler o livro. Se você não tivesse é, naquela composição de ler aquele livro, né? Sim, isso tem muito a ver, né, com o pensamento da técnica, né? Eu até menciono, né? Que é a composição. Ali está posicionado, né? Tá na conjuntura daquele tempo, porque você tem que passar aquele tempo lendo aquele livro, só que você não queria estar lendo aquele livro, porque você queria ter tempo para outra coisa. Toda essa relação, ela é conjuntural. Não era necessário você ler esse livro, também não era necessário você fazer o que você teria que fazer depois, né? É apenas o que está sendo requerido pela situação do momento. Aí, né, você falou que você não entendeu, né, um pouco a ideia do entediar-se, é a ideia de que o Heidegger tem, então, as três dimensões do tédio, né? A primeira é o ser entediado por exemplo, o livro entediante. O segundo é entediar-se junto a, é você dentro de uma, de, dentro de uma ação no qual você está realizando, você se entendia. Porque o que não é, já não é mais entediante o livro, mas você está se entediando junto àquilo. Você começa a se achar entediante junto àquilo, né? E por fim, que eu acho que ele não, o que o Heidegger não comenta nesse capítulo, mas é o entediar-se consigo mesmo, né? Você se torna entediante. E o importante do se tornar entediante, né? É que tudo se torna entediante porque você está entediado. Você já não tem mais tempo para nada. Porque o tédio ele se tornou a estrutura fundamental da sua vida. É tanto que a Christine Matar, né, ela associa a depressão com o tédio no livro dela, né? Que a depressão, ela também tem essa característica, né, de tomar conta, de fazer tornar o tempo, né, que não é uma medida propriamente dita, né, uma medida, eu não quero dizer desestruturadora, né, mas estruturadora de uma certa posição do modo de ser que fecha possibilidades. Você não tem mais tempo para nada, porque todo o tempo está consumido pela depressão ou pelo tédio. Vamos ficar entediado aqui um pouco, sem ninguém falar. Eu tinha alguma coisa que eu ia comentar, eu me esqueci. Mas que ele fala de que é antigamente, né? Século sei lá o quê, o tédio era um tempo demorado, e século XVIII é a falta de um tempo para, né? Porque hoje em dia as pessoas não se entendiam por se demorar em algo, né? Mas não sei se é realmente isso que ele quer falar. Mas que as pessoas se entendiam de demorar em algo que faça sentido, né? Em algum nível. Mas não tenho tanta certeza quanto a esse tempo passado. Acho que era século XV, alguma coisa. Ele fala lá que entediante no século XV
Era fazer algo em um tempo muito longo. E entendiam que no século XVIII era fazer algo sem meta. Que ainda é, né? Ainda é. Parece que não tem um sentido estruturante, né? A partir daquilo que você está fazendo. É conjuntura técnica, né? Você é tomado. Aí é o que acontece, né? Que quanto mais nós vivemos em tempos técnicos, né? Mais tudo se torna entediante, porque nada tem sentido propriamente dito. Verdade. Hum. Qual que é o tempo da técnica? Eu não tenho certeza se entendi. Ou mundo, não sei a palavra que você usou. Então, depois que o Heidegger passa no pensamento da verdade, né? Ele passa a falar então da historicidade do mundo e da técnica. A questão da técnica, de maneira muito simples, não se, não se, não se tem mais uma posição estruturadora de sentido que dê estrutura para as nossas ações. Mas sim, nós sempre fazemos aquilo que nos é requisitado no momento. Essa é a ideia da técnica. Ela arrebatadoramente posiciona tudo. Um exemplo que eu posso te dar olha, nós estamos em São Paulo. Nós vivemos no meio de uma pandemia. De um dia para o outro, todos nós tivemos que usar máscara o tempo inteiro. E da noite para o dia acabou a necessidade de usar máscara em espaços abertos. Por quê? Porque é o necessário para o momento. É a regra que foi imposta. O Heidegger, isso que é técnica. Não há mais sentido. Apesar da pandemia estar ainda arrebatando pessoas, né? Não é a pandemia que decide se você usa máscara ou não. É a estrutura do mercado, ué. É você repassar para essas pessoas esse pensamento que as coisas, essa sensação que as coisas estão melhorando. E estar melhorando significa usar menos máscaras em espaços abertos. Então, o que se faz? Somente as máscaras em espaços abertos. E é isso daí também, eu acho que entra naquele tempo hesitante, né, que ele falou, que nos retém, nos atrai, o que digamos assim, nos suga, né, para lá e para cá. Não é um tempo que a gente escolhe, tá, mas o que a gente é sugado, né, por uma, sei lá, por um, me fugiu a palavra, mas que está além do nosso arbítrio, né, talvez uma falta de sentido, não sei se isso faz sentido. Aí ele fala: no passatempo, nós buscamos algo que nos ocupa, nos mantém longe do ser retido, para onde expulsamos o tempo, quando nós o esquecemos na ocupação. Que no tempo, que tempo queremos expulsar? O entretempo, até a saída do trem. Ocupação com algo qualquer. É difícil a gente ver hoje alguém que fique, sei lá, parado no trem, sem fazer absolutamente nada e não pensando em nada, né? Então, às vezes, até o próprio pensamento é um passatempo, né? E aí a gente fica tipo, pensando sobre uma coisa e sobre outra para passar o tempo, né? Tem gente que escuta música, tem gente que vai ler um livro e vai ter gente que vai ficar pensando. Aí até o pensamento, né? Usado como um passatempo, uma ocupação. Credo, né? Não foge nem do nosso pensamento esse mal. Não se tem como fugir, né? Parei pra pensar, né?
De fato, a gente passa todo o tempo se ocupando de fazer coisas para que o nosso tempo não fique vago. Né? A gente passa o tempo esperando o ônibus, passar o tempo no caminho da viagem, para chegar no lugar onde a gente vai passar mais tempo para fazer não sei o quê. Sabe? Parece que nós não temos mais tempo. Que é de uma ironia enorme, né? Para simplesmente ser. Não se pode simplesmente não fazer algo. Tem que ocupar o seu tempo o máximo possível a todo momento. Aí que entra também a questão da meditação, né, do zazen. É um tempo para nada. É um tempo mais próximo de tempo para ser, né? Me veio essa reflexão aqui no meio, mas lá no começo, quando eu não tinha tido esse pensamento ainda, de usar a meditação como um para, né? É uma meditação super tranquilizante quando você medita para algo. Ah, vou meditar para ficar calma, para ficar feliz, para refletir. E tem também a meditação zazen, que tu só senta lá e não faz nada. Você não tem um intuito de estar meditando. Quando você falou esse tempo para ser, né? Me veio à cabeça isso. É um tempo só para você ser. Você não senta com o objetivo de algo. E você foge de uma forma ou de outra das ocupações. Eu não sei se, né, se essa é a regra, mas você pode usar para fugir de uma forma ou de outra das ocupações. Sei lá, esquecer um pouco do ser para, né? Esquece das obrigações do dia a dia, dos julgamentos que a gente tem, enfim, não que seja algo simples, sei lá, mas que pode ser usado dessa forma. E é uma meditação assim bem. Ah, acabou. Alô? Oi? Que isso? Eu tô aqui O quê? ainda? Tá? Fechou aqui. Mas é uma meditação bem. É o que me fez parar com a meditação quando eu comecei a fazer esse tipo de meditação, assim, sem um intuito, né? Porque ali você está na lida. E isso sem reparar, né? Só estou reparando agora. Porque quando você faz sem nenhum intuito, do jeito que a gente está acostumado com esse para, algo, né? Você começa a se angustiar, né? Tipo, e para que serve isso daqui que eu tô fazendo? É para ser feliz? É para ser calmo? É para refletir? O que que eu vou fazer, né? E aí a gente fica procurando as ocupações de uma forma ou de outra. É isso. Não vou me estender demais no assunto de meditação, que aí já vamos partir para outras questões. Você tem mais alguma coisa a dizer, então? Parece um tribunal agora. Não, senhor, mais nada a dizer. Não, senhor. Então, gente, muito Muitíssimo. obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-dia, nesse mesmo bate-canal. Nesse raio de dia. Ai, boa, boa. Te concedo Tchau, essa. gente. Boa noite.